né? Estamos aí há 2 anos e meio, né, com a nossa loja, que a princípio era um e-commerce, né? E agora em abril nós estreamos, né, a nossa loja física lá na cidade de Junquerópolis. Então a gente vai contar um pouquinho aqui para vocês, né, de como rolou tudo isso. Pô, que legal. E pensar que, assim, hoje em dia as empresas acabam fazendo o contrário, né? Elas tão físicas e acabam virando e-commerce. Vocês fizeram o inverso. Verdade. A gente viu a oportunidade, né, nesse momento. A gente viu um prédio, né, lá na cidade, né, bem bacana. E aí a gente viu a oportunidade, né, pra estar indo acho que pra lá. O mais difícil, digamos assim, pelo menos é que o pessoal comenta, né, que seria o online, vocês já estavam fazendo já, né? Já. Nós começamos com o online e no meio da pandemia, né? Então foi assim o começo. Totalmente contra a maré. É verdade, totalmente contra a maré. Mas é vem verdade. dando certo, 2 anos e meio. É verdade, Pô, que né? legal. Eu percebo que, principalmente com a pandemia, né, veio muito forte esse online, o digital, Muito, né? muito. Então, Deu um boom mesmo. deu um boom muito grande, né? Então, assim, foi um momento em que a gente sentiu essa oportunidade de estar entrando aí no mercado, né? E trazendo o nosso mix de produtos. Pô, que bacana. A gente sempre fala pro pessoal, hoje em dia quem não tá online pode fechar as portas, né? E vocês já começaram lá, então... A gente já tranquilo. começou no online, né? Então, essa transição para o físico foi uma coisa assim que a gente foi conciliando, né? Mas a gente já fazia os atendimentos também, né? Porque o e-commerce era em casa, então a gente também recebia as clientes em casa, legal. fazia os atendimentos, entregava as mercadorias, tanto... Foi muito indicada pela dona Deise. Ah, é a Deise. Acredito que ela não tá Deise. assistindo, né? Tá Deise, viajando. você tá plena lá na Itália. Tá viajando, tá pra Europa. Nossa, que bacana, Alguém deu né? certo na família, que bom. Né? Deise, volta e conta as novidades aqui pra Com gente. certeza. É isso. Verdade. E como tudo começou? A ideia sempre foi ter loja, o que você fazia antes? Eu vi um pouquinho nos bastidores aqui, que era professora. A princípio, né, eu vim do mundo da educação, professora, e a gente tinha essa vontade de ter um projeto, né, de criar uma loja, mas assim, gente, vocês não sabem, mas a princípio a Gatitá ia ser uma loja infantil. Olha só. A Gatitá ia ser uma loja infantil, a gente tinha pensado num projeto para loja infantil, mas aí veio a pandemia, e com a pandemia eu acabei ficando doente na época, tive um problema nas mãos, né, fiquei afastada da escola, ficamos aí uns 6 meses afastados, então a gente arquivou o projeto, né, até então a gente tinha arquivado o projeto. E aí eu comecei a fazer um tratamento, né, fisioterapia, medicação, comecei a melhorar, né, e aí nesse momento a gente resolveu reabrir, né, desengavetar o projeto. E aí por que a gente mudou para calçados, né? Até então, na época, a gente caminhando, né, eu tava precisando de um calçado, de uma sandália, e eu andando pelo comércio, né, passando entre lojas, virei pro Luiz, pro meu esposo, falei assim, acho que eu vou mudar o projeto e vou vender sapato. Pô, não tô achando o que eu quero, vou montar uma loja. Vou montar uma loja. Viu a necessidade, né? Foi bem assim. A gente viu uma necessidade naquele momento, um nicho no mercado, né? Com um mix de produtos, assim, variados, né? E, a princípio, o Luiz ficou um pouco apreensivo, né? Meu esposo, porque eu ainda não tava 100% da minha mão, né? Mas mesmo assim, eu quis, né, começar... Ele falou, vai que atrapalha na minha produção de cerveja. Vai que... Cervejeiro, né? E aí, nesse momento, a gente aproveitou, foi 8 de dezembro de 2020, muito próximo às férias, né, dele, porque a empresa dele tira férias coletivas. Sim. E aí, eu resolvi montar a loja com a ajuda dele, aí eu entregava os condicionais com a ajuda dele, ele ia comigo, as postagens eu ia postando, ele ia me ajudando, né? Então, esse Isso começo... tudo na sua casa. Em casa, foi em casa. E aí a gente começou assim, né? Ele me ajudando a entregar, foi nessa época de fim de ano, dá aquele boom, né? Natal, Sim, Ano Novo, sim. né? Bem bacana. E aí depois em janeiro, né? Quando ele retornou, né? Já ao trabalho, eu já continuei com a loja, mas aí eu já tava de fim de licença, né? Licença médica, e eu ia já voltar ao retorno para a escola. E aí, como eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho a loja, eu tenho a escola e eu não tô ainda 100%, né, de saúde. Sim. Eu tava ainda com probleminha, né, nas mãos. E aí foi nesse tempo que a minha funcionária, a Dani, né, que trabalha hoje comigo na loja física, né, hoje em dia trabalha a Dani e a Luana, né, até então na época era só a Dani,
fiz um convite para que ela entrasse para me ajudar, né? Porque eu falei, meu Deus, eu tenho 2 empregos e todo, É o né? Júlio do Cris. Eu não tô ainda muito bem da minha mão. E nesse momento ela entra para me ajudar, né? Nesses posts, né? Nas entregas de condicionais para dar esse Legal. gás na Pra loja. responder as pessoas rápido, né? Para responder. Porque né? o seu período da escola era só de manhã ou à tarde, ou era integral? Como que Não, era? era só na parte da manhã, né? Que Então, a gente assumiu a turma e depois entrou a pandemia. Aí foi a Ah, pandemia, né? Aí foi. Mas dava pra você conciliar, porque um exemplo, até meio-dia e meio você ficava na escola, você retornava. Mas aí, quando eu montei a loja, foi em dezembro. Então, assim, já era Ah, férias foi dezembro escolares. de 2019. 2020, 20, na né? pandemia. Na pandemia. 2020. Na pandemia. Ah, tá. Então, assim, já tava, então, praticamente em férias escolares É, lá, dezembro e né? janeiro foi férias. É, foi férias, Aí né? você se dedicou integral. Aí eu fiquei integral na loja. Sim. E aí, de fevereiro a maio de 2021, era aquela loucura. Sim. Sai da escola, corre pra loja. Mas ainda a gente tava no período No de online. pandemia, no online a gente esse ano tava. ainda foi online. A gente tava Mas no corre- online. Corre pro trabalho, você tem um trabalho a fazer, né? Isso, aí assim, o que a gente fazia? Como eu ainda tava... As escolas estavam online também, né? Tudo online. Nossa Aí Senhora. tava, foi um período assim, bem feio mesmo, Deus nos acuda. de fechamento mesmo, foi um período bem difícil. E aí, nesse momento, a gente tentou conciliar até maio de 2021, mas eu vi que não dava mais, porque muita tanto coisa, o né? Luiz como a Dani tinham que ficar me ajudando a preparar conteúdo, lógico, com a minha supervisão, né? Mas preparar conteúdo, corrigir conteúdo, né? E aí a gente resolveu optar pelo nosso projeto, né? Que era a loja, né? Já que começamos, vamos lá, vamos dar andamento, certeza. né? Aí foi quando eu exonerei o cargo público, né? E aí eu resolvi dar esse pontapé mesmo, esse gás e ir pra cima, ir pro mundo realmente do empreendedorismo. Então,